Olá! Você conhece algum empreendimento, algum negócio que foi muito bem montado, muito bem pensado, idealizado por quem o criou, que a gente não pode duvidar da capacidade técnica, de conhecimento dos seus donos, dos seus líderes, dos seus gestores? A gente não pode duvidar da capacidade, do treinamento que receberam seus funcionários, mas que mesmo assim esse negócio não vai para frente, parece que ele não deslancha. Muitas vezes é um empreendimento, é algum negócio já mais antigo, que foi criado há mais tempo e que teve um certo sucesso e que de uns tempos para cá ele vai só se definhando, vai caindo cada vez mais. E esses donos, esses gestores, esses empreendedores, eles são muito bem capacitados, conhecem, têm experiência de longa data no nicho em que eles atuam. Mas mesmo assim, parece que o negócio vem caindo cada vez mais. Ao passo que o concorrente, que às vezes não tem a mesma capacidade técnica, não tem os mesmos conhecimentos de mercado ou do nicho em que está trabalhando, os funcionários desse outro empreendimento, desse concorrente, também não são assim tão bem treinados. Mas esse parece que está sempre crescendo, parece que está sempre se desenvolvendo. Às vezes até criando e montando filiais, ao passo que o outro, há mais tempo no mercado, com toda a experiência, não está indo para frente. É claro, existe uma série de fatores que pode estar determinando isso tudo que nós comentamos aí. Mas um fator muito importante é que hoje em dia existe o que nós chamamos de soft skill. E essa soft skill já há consenso que ela é tão importante ou mais importante em alguns nichos de mercado do que as hard skills. Se você ficou confuso sobre o que é soft skills e hard skills, são termos utilizados principalmente na área de recursos humanos e significam habilidades e competências emocionais e sociais de alguma pessoa. Já hard skill já é o termo em inglês utilizado para determinar qual que é a habilidade e competência técnica de uma pessoa. Então, quando a gente fala que antigamente, em tempos atrás, o que era determinante para um sucesso de uma empresa era hard skills, é que lá atrás o cara sabia, o gestor, o que determinava lá atrás é que o gestor, o dono, saber do nicho de mercado, saber daquela competência que ele precisava, técnica, lógica, matemática, para ele levar adiante o seu comércio. Lá atrás isso era extremamente importante. Hoje também é importante, óbvio. Só que, aliado às hard skills, as pessoas estão tendo que ter as soft skills, que são esses comportamentos, essas habilidades sociais e emocionais. Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essas soft skills, que são importantes, tão ou mais do que os conhecimentos técnicos para ter sucesso, para que a sua empresa se desenvolva, para que ela se deslanche. E não se esqueça, fique com a gente até o final desse vídeo, porque no final do vídeo nós vamos dar ideias, nós vamos falar como desenvolver essas soft skills que você precisa tanto para que o seu negócio cresça, desenvolva com assertividade e com consistência. Bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal, o canal que fala para você que é um microempreendedor, para você que tem um pequeno negócio, para você que é um prestador de serviços. Meu nome é Geraldo Luiz e o assunto do vídeo de hoje são as soft skills. Às vezes a gente vê algum comércio, às vezes a gente vê algum negócio muito bem montado. A coisa não tem por onde dar errado, mas a gente vê que aquilo não está andando, não está se desenvolvendo. E o que pode ser, é justamente as soft skills. Mas vamos lá, vocês devem estar perguntando, mas poxa, já que é um termo em inglês utilizado pela área de recursos humanos para determinar esses comportamentos emocionais, sociais, quais são esses comportamentos? Bom, são diversos comportamentos.
A lista é enorme. Mas eu separei alguns aqui que eu poderia até falar para vocês quais são esses comportamentos. Por exemplo, existem lá os comportamentos de empatia, solidariedade, colaboração, responsabilidade, sociabilidade, criatividade, integridade, organização, autoconhecimento, senso de humor, persistência, motivação, atitude, resiliência, versatilidade, discernimento, inteligência emocional, arrojo e consciência digital. Pois é, nota que essas soft skills que nós comentamos aí com vocês são habilidades que a gente, os cursos regulares de engenharia, os cursos de faculdade, os cursos regulares que vocês às vezes podem até ter feito sobre gestão, sobre marketing, sobre finanças, eles não ensinam as soft skills. O que ensinam são as hard skills. Essas sim a gente pode aprender. Porque hard skills, comportamento, a habilidade técnica, isso aí mexe, isso aí utiliza o lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional, é aquele lado lógico, matemático, aquele lado analítico do cérebro. Esse daí aprende as hard skills. Já as soft skills, que são esses comportamentos sociais e emocionais, isso aí está ligado à parte direita do cérebro. A parte que é aquela parte do fazer, a parte emocional, a parte que muitas vezes a gente não consegue aprender, elas são desenvolvidas, essas soft skills. Porque imagina, por exemplo, você tem lá um curso de engenharia. Lá ele ensina cálculo, ensina as partes lógicas da coisa, mas na engenharia ensina você a ter motivação. A engenharia ensina você a ter persistência. Quando você faz um curso de marketing, quando você faz um curso sobre finanças, ensina você a ter arrojo, ensina você a ter resiliência? Não ensina. Essas soft skills são habilidades que você se desenvolve ao longo da sua vida. Através de observação, através de técnicas, através até de estratégias que você tem que usar para você fazer amigos, para você ter um negócio, para você lidar com a sua família, para você lidar com situações difíceis. E quando você desenvolve essas soft skills, você consegue lidar com algumas situações no seu negócio que são importantíssimas e que muita gente negligencia ao longo do funcionamento desse negócio. E eu listei aqui, agora, alguns momentos da empresa em que a gente tem que lançar a mão dessas soft skills para melhor gerir uma empresa. A primeira delas é a gestão de pessoas. Meu amigo, minha amiga, qualquer nicho de mercado, qualquer empresa trabalha de pessoas para pessoas. E quando a gente fala de pessoas para pessoas, é porque a gente tem que saber fazer a gestão dessas pessoas, não só as que trabalham internamente, mas aquelas que estão externo ao nosso negócio. A gente tem que saber gerir os clientes, saber gerir os fornecedores, saber gerir as pessoas que prestam serviço para a sua empresa e também saber gerir quem está dentro da sua empresa, o seu funcionário, os seus colaboradores. Aí eu te pergunto, como é que você faz a gestão, por exemplo, no seu funcionário, em que você tem uma demanda para ele, mas num dia em que ele está a emoção dele está meio que depressiva? Como é que você gere isso? Como é que você lida com isso? Como é que você lida com um cliente que é dito um cliente de difícil, que tem um perfil comportamental difícil de lidar? Como é que você gere, como é que você lida com um fornecedor que vai negociar com você e que nesse momento da negociação, esse fornecedor está eufórico? Como é que você lida com isso? Então, saber gestão de pessoas, você tem que lançar a mão de soft skills, você tem que lançar a mão de conhecimento de perfil comportamental, inteligência emocional.
Você tem que entender quais são as expectativas das pessoas. Você tem que ter uma comunicação eficiente para lidar com as pessoas, tanto faz interna ou externo ao seu negócio. Bem como você tem que saber de autoconhecimento. Porque para lidar com as emoções das pessoas, você tem que saber lidar com as suas próprias. Como que você lida, por exemplo, com uma pessoa de difícil, uma pessoa que é uma pessoa mais carrancuda, uma pessoa mais enérgica, se você também é uma pessoa enérgica? Ou como que você lidar com essa pessoa se você é uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa que é mais analítica, se você é assim? Então você tem que saber do autoconhecimento de você, para você saber gerir pessoas. E aí a gente lança a mão de soft skills o tempo todo. Um segundo momento que a gente tem que lidar com essas soft skills, tem que lançar a mão das soft skills, é quando a gente vai ter tomadas de decisão dentro da empresa. Eu listei aqui algumas que a gente pode conversar, que a gente pode discutir aqui a respeito de quais são elas e quais as soft skills que a gente usa para resolver, para lidar com esses problemas, com essas coisas do dia a dia do empreendedor. Vamos lá para a primeira. A primeira é a gestão de pessoas. Meu amigo, negócios, empreendimentos são sempre feitos para você lidar de pessoa com pessoa. Qualquer nicho de mercado, você está sempre lidando com pessoas. E quando a gente fala gestão de pessoas, não é só gestão de pessoas que estão dentro do seu negócio, não. Não. Você tem que gerir pessoas que estão do lado de fora, como os seus fornecedores, os seus clientes, entender de clientes, saber quais são as expectativas dos seus clientes, saber quais são o perfil, qual que é o perfil comportamental das pessoas que vão ao seu comércio, entender da gestão de pessoas que estão dentro também, os seus funcionários e colaboradores, entender qual é a emoção que ele tem ao lidar com alguma prática dentro da sua empresa, saber conversar, ter uma comunicação assertiva com o seu funcionário, ter empatia não só com o seu funcionário, mas também com o seu cliente, com o seu fornecedor. Então essa soft skill, saber gerir pessoas, é muito importante dentro do seu negócio. Vamos lá então falar da segunda. Tomada de decisão. A todo momento dentro de um negócio, a gente está tomando decisões. A gente tem decisões a tomar, às vezes até com problemas complexos. Quantas e quantas e quantas pessoas você vê que diante de um problema que é de difícil solução, ela paralisa, ela não tem ação. Então, ação, atitude, resiliência, a pessoa saber que às vezes a tomada de decisão que ela teve não deu tão certo assim. E que ela teve uma queda, mas que ela teve aquela força de vontade de levantar e fazer de novo. Ou implementar coisas novas. Nessa tomada de decisão você tem que ter criatividade, assertividade, arrojo. Porque hoje em dia a gente sabe que o empresário de um pequeno negócio ele tem que ser versátil. Porque em grandes empresas a gente nota que tem departamentos para cada função dentro da empresa. Tem um departamento de marketing, tem um departamento de vendas, tem um departamento de almoxerifado, de recebimento de mercadorias. Só que dentro de um pequeno negócio, às vezes, o dono, o líder, ele tem que ser versátil, porque ele tem que ser tudo aquilo dentro da empresa. Então essas tomadas de decisões, se ele não tiver essas soft skills, essa tranquilidade para ele tomar decisão, isso pode determinar a derrocada do seu negócio. Uma outra,
que é a coordenação. Você tem que ser colaborativo. Você tem que entender de comunicação, saber como comunicar, saber como ouvir. Muita gente fica preocupado de saber como que comunica, como que tem uma comunicação assertiva dentro da empresa, não só com os funcionários, não só aquela comunicação dentro da sua empresa, mas também para fora. Como que você faz uma negociação, mas também saber ouvir. E saber ouvir é feedback. Esse feedback muitas vezes não é tão confortável, mas tudo na sua empresa é feedback. Quando você conversa com o seu funcionário que ele não lhe dá ouvidos, isso é feedback. Quando entra uma pessoa dentro da sua empresa e ela não compra, isso é feedback. Quando a sua empresa tem no mês uma diminuição de lucro ou diminuição de qualquer coisa, isso é feedback. Saber escutar, saber entender, saber avaliar esses feedbacks, saber escutar, isso é muito importante. Isso é uma excelente soft skills que a pessoa tem que aprender a desenvolver. Negociação. Essa negociação faz parte do dia a dia. Meu amigo, minha amiga, você negocia toda hora. Você negocia no seu comércio, você negocia no seu negócio, você negocia com o seu funcionário, você negocia com a sua esposa, com seus filhos, com a sua namorada, você negocia com os seus parentes, você negocia até com você mesmo. E essa negociação, ela envolve muito uma soft skill que é a inteligência emocional. Saber lidar com as emoções. Saber que você pode ter emoções, mas que você não tem que sufocar a emoção, sendo ela boa ou ruim. Você pode estar num dia em que você está mais com uma certa raiva, que você está mais depressivo. Não que você seja uma pessoa com depressão, mas você tem uma emoção mais depressiva e você entender que você tem e saber lidar com ela e não sufocar. Então, a negociação, ela envolve toda esse autoconhecimento de como que você gere a emoção do outro com quem você está lidando. Quando você tem que negociar com seu fornecedor, entender como que ele te cumprimenta, como que ele lhe dirige a palavra, entender qual que é a emoção que ele está tendo no momento para você tomar as decisões certas, corretas, na hora de fazer a negociação. Porque uma boa negociação é a negociação do ganha-ganha. É a negociação que você tem vantagens, mas quem negocia com você também tem. E isso é uma soft skill. Flexibilidade cognitiva. Meu amigo, nós estamos passando agora um momento que a flexibilidade cognitiva, quem a tem, está numa vantagem competitiva por causa dessa pandemia. Nós estamos tendo que ser criativos e essa flexibilidade cognitiva leva a ser criativo, leva a tomadas de decisões que sejam inovadoras, leva a gente a entender que tudo que a gente tem de crenças, essas crenças não são reais. Então isso abre uma forma de você pensar de uma forma diferente, que pode ser crucial num momento de crise. Em certos momentos a sua empresa deve ser crucial para que ela continue funcionando ou não. Essa flexibilidade cognitiva é uma soft skill que, principalmente nos dias de hoje, estamos usando a todo momento. E muita gente às vezes não a tem. Quantas e quantas pessoas são arrogantes? Quantas e quantas pessoas não têm essa flexibilidade? Ela imagina que tudo aquilo que ela construiu ao longo dos anos, com aquela experiência que ela tem, ela fecha o jeito dela pensar e ela está vendo que o comércio dela, está vendo que o negócio dela está cada vez mais para baixo, cada vez mais piorando, mas ela não abre a forma de pensar, ela não tem essa flexibilidade cognitiva. E não só na empresa, a gente usa essas soft skills todas. Em casa, com a família, a gente usa soft skills com os amigos, a gente usa soft skills nos esportes. Desenvolver essas soft skills é importante em diversas áreas da vida, não só no comércio, não só no seu negócio.
Mas como somos seres, somos sistêmicos. Quando a gente está bem numa área, as outras áreas todas também funcionam melhor. Quando a gente piora em outra área, as outras áreas também funcionam de uma forma pior. Então, se você tem soft skills e você a usa dentro de casa, com seu filho, com a sua esposa, com seus amigos, com seus parentes, o lado também de negócio, o lado seu empresarial, ele vai só ter sucesso, vai só ser beneficiado quando você usa essas soft skills também em outras áreas da sua vida. Mas eu sei que lá atrás nós falamos que as soft skills elas não são aprendidas, não são ensinadas. As soft skills elas são desenvolvidas, elas têm que ser treinadas. E você deve estar se perguntando, mas como que a gente desenvolve essas soft skills? Como que a gente treina essas soft skills? Então vamos lá, vamos para alguns passos que a gente tem aqui para que você possa desenvolver essas soft skills. O primeiro é ser humilde. É descer daquele pedestal da arrogância e entender que existem coisas novas que muitas vezes você não sabe que existe, mas que tem que ser treinada, tem que ser desenvolvida. A primeira coisa é ser humilde, saber que precisa de mais conhecimentos, que precisa de desenvolver certas habilidades que muitas vezes não estão em você. Ou que estão, mas precisam ser desenvolvidas. Ter essa ideia, ter essa mentalidade de querer melhorar. Esse é o primeiro passo para desenvolver essas soft skills. O segundo passo é ter autoconhecimento. Saber como que você lida com as situações. Saber como que você lida com as emoções. Você entender de você, de perfil comportamental. Porque se a gente chegasse e perguntasse para você, para um pouquinho e responda, quem é você? Como que você lida com as emoções de uma pessoa que está com cólera, uma pessoa que está com raiva? Como que você lida com a emoção de uma pessoa que está depressiva? Como que você lida com a emoção de uma pessoa que está alegre, que está feliz? Você também fica feliz? E em você? Como que você lida com as suas emoções? Porque muitas vezes não são só essas emoções tóxicas que atrapalham o negócio da gente, não. Não! Às vezes as emoções também, que são ditas emoções desejáveis, também pode atrapalhar. Quantas e quantas vezes, quando uma pessoa tem uma emoção de alegria, isso atrapalha o negócio, que ela pode tomar algumas decisões em cima daquela alegria, em cima daquela felicidade, que não é a melhor decisão naquele momento para a empresa. E aí eu pergunto, como você lida com as suas emoções? Como que você lida com as emoções do seu funcionário? Como que você lida com as emoções do seu cliente? Então ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, é um passo importantíssimo para você desenvolver as soft skills. Uma terceira forma de desenvolver as soft skills é você escutar os feedbacks. Porque tudo nessa vida é feedback. Tudo que você vê, que você sente, te dá um feedback. Quando você conversa com seu funcionário e ele sorri, ele olha nos seus olhos, isso é feedback. Quando você conversa com um cliente e o cliente te dá atenção, isso é feedback, mas se ele não te dá atenção, também é um feedback. E a gente tem que escutar o feedback, não é só com os ouvidos, com todos os sentidos. Aí você consegue desenvolver, através de observação, os seus soft skills. Outra forma de desenvolver soft skills, ter informação, ter leitura, gostar, sabe, ler alguns livros, ou escutar, não sei, se você não gosta de ler, escute, existem excelentes plataformas de audiobooks, de podcasts. Ter informação dessas soft skills, como que isso é transformado dentro da gente. Eu posso fazer aqui agora e indicar livros.
Esse livro aqui é excelente livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Você tem aqui diversos insights, diversas ideias de como desenvolver essas soft skills. Aqui tem outro livro, um livro manual de persuasão do FBI. Ou seja, você saber como persuadir. E persuadir não é manipular. Persuadir é você saber enxergar na pessoa, você saber enxergar nas outras pessoas uma forma de lidar melhor com ela. Então, ter informação, leitura, 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 leitura sobre esses assuntos são formas excelentes de você desenvolver as suas soft skills. Outra forma de desenvolver uma soft skills, essa aí é um pouco mais polêmica, mas que me agrada muito, é passar por um processo de coaching. A gente sabe que essa palavra coaching ela está meio que desgastada, principalmente pelas brincadeiras, pelos memes, pelas piadas que há nas mídias sociais relacionada ao processo de coaching, às pessoas que são coaches. Mas isso é piada, isso é coisa de pessoas que não querem saber do seu desenvolvimento. Pessoas que, a meu ver, são pessoas idiotas, são pessoas que são ignorantes a respeito do que é um processo de coaching. Os maiores CEOs, as maiores pessoas que dirigem as maiores empresas em nível mundial já passaram ou passam por processos de coaching e elas indicam o processo de coaching. Então, passar por um processo de coaching, se você acha que o processo de coaching é coisa de charlatão, é coisa que não presta, tenha esse conhecimento, procure as informações nos lugares certos. Porque muitas pessoas ganham dinheiro fazendo essas brincadeiras com coisas sérias. E isso às vezes fica mal falado, mas por pessoas que não têm esse conhecimento, que não têm essa bagagem de conhecimento, que não podem falar, mas falam e ganham dinheiro através de memes, através de brincadeiras, através de piadas. Então, passar por um processo de coaching, excelente modo de você desenvolver as suas soft skills. E uma outra forma de desenvolver essas soft skills é estar sempre com a gente nesse canal. Porque esse canal aqui, nós vamos sempre falar de processos, de como lidar com as coisas difíceis no seu negócio, de como lidar com problemas e de como se desenvolver pessoalmente para saber ter a liderança, saber ter alguns comportamentos assertivos dentro do seu negócio. Aqui vamos falar a todo momento dessas soft skills. Em cada vídeo, em cada processo, em cada conhecimento, em cada insight que a gente tiver aqui com vocês nesse canal. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, aperte o botãozinho de like aí, isso ajuda muito o nosso canal, isso nos dá um gás, nos dá uma motivação a mais de cada semana trazer para vocês assuntos pertinentes a vocês. E não se esqueçam de inscrever no canal, porque aí vocês terão toda semana o lembrete de que terá vídeos que farão toda a diferença no desenvolvimento do seu negócio. Por hora, deixo aqui o meu muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.